Bom, boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carmen Carvalho, sou consteladora familiar. E hoje nós vamos fazer um encontro em que eu farei algumas leituras de campo. E o que significa leitura de campo, do meu ponto de vista? É a percepção da realidade como se fosse um retrato que está mais próxima daquilo que a pessoa precisa enxergar para transformar aquilo que ela mais deseja, o que mais precisa naquele momento. Ela é diferente de uma constelação familiar, porque ela é um retrato breve, mas, no entanto, não é menos eficiente. A leitura de campo ela é muito significativa para as pessoas que estão buscando soluções, mas não encontram de outras maneiras, inclusive, às vezes, apesar de terem constelado, porque naquele momento estão passando por um período de estagnação. Então, esse período de estagnação, ele recebe um holofote, uma luz. E é como se esse foco de luz clareasse tanto que a pessoa não tem como não enxergar. É como se ela fosse banhada pela possibilidade de acesso à própria consciência num caminho sem volta. Não tem como se enganar. Não tem como dizer que não entendeu. No entanto, eu nunca tive um caso assim, mas se a pessoa diz que não faz sentido, eu nunca tive um caso assim, mas se a pessoa chegar para mim um dia e disser que a leitura de campo não faz sentido, eu preciso me calar. Porque, de alguma maneira, a pessoa não está receptiva àquilo que o campo traz. Mas, na minha experiência, nunca aconteceu. Por quê? Como é que eu vou fazer a seleção das pessoas que vão ler o campo? Primeira coisa, eu vou ler hoje o campo de alguma pessoa que nunca leu o campo comigo antes. Nunca. Então, peço para vocês, quem for ler o campo, seja uma pessoa que nunca tenha passado pela leitura de campo antes. Outra coisa, eu não escolho quem eu vou ler o campo pela cor dos olhos. Ou seja, para mim é indiferente a pessoa ser assim ou assado, ter uma relação comigo, me conhecer ou não me conhecer. A única coisa é que também a leitura de campo é um chamado. Então, eu respondo a um chamado. Quando eu olho o panorama das pessoas que estão aqui, eu vou direto na pessoa. Então, não é porque eu não gosto das outras, e não é porque eu não queira dar uma chance para as outras, mas é porque o universo me chama para aquela pessoa. E, normalmente, as pessoas que têm o seu campo lido, todo mundo percebe que eram pessoas que tinham, que precisavam de informações precisas, de uma conexão significativa para darem passos, para saírem de uma letargia, para saírem de uma situação, para compreenderem alguma coisa e sim assumirem o quê? Ação necessária para o cumprimento das suas missões. Então, é um negócio super sério, é um negócio muito profundo e uma transformação muitíssimo rápida e significativa. Tá? Coisa importante. O campo, quando a gente vai fazer a leitura de campo, é uma leitura pessoal. Eu procuro não falar nada mais aprofundado, né? A visão é generalista, vamos dizer assim. Mas quem for
aceitar a leitura de campo, é importante que saiba que nós precisamos usar os vídeos gravados para colocar nas mídias, no YouTube, tudo isso. Então, quem concordar com a leitura de campo está concordando com a divulgação da imagem, tá bom? Do vídeo, tá? Andréia, Cristina Ferrari. Você tem vontade de ter o seu campo lido ou não? Tenho, sim. Então, a primeira coisa que eu senti foi foi o que chamou minha atenção, foi o seu distanciamento. Me chamou a atenção que eu tive vontade de pegar você lá onde você estava. Nossa, vem cá, não vai escapar de mim, não. Vem cá, vem cá. Vontade de pegar você assim, ó, chamar você para mim. E senti assim, nossa, ela está fugindo de mim. Foi o sentimento que eu tive. Me incomoda até, você está olhando para o outro lado, você consegue olhar para esse outro? Ah, agora sim, eu estou te vendo de frente, agora sim. Hum. Hum. Primeira coisa, eu te vi de longe, 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 longe. E a imagem que me vem agora é que você está, a impressão que eu tenho, você de longe, longe, é como se você estivesse colhendo flores no caminho. Então, colhe uma florzinha, colhe outra florzinha, e a impressão que eu tenho é que o seu movimento, ainda de novo, é um movimento de um certo distanciamento. Mas é um distanciamento como se você estivesse se protegendo de algumas coisas. Engraçado que eu sinto muito peso nas costas. Peso nas costas, peso. E parece que você olha como num campo e você fala, nossa, mas que florzinha bonita. E você se distrai com aquela florzinha. Aí você anda mais um pouquinho, você olha outra florzinha. Mas é como se você fizesse isso, mas de fato, parece que tem tanta coisa acontecendo, mas você não tem... Você está no momento, não é que você não tem, é que está no momento que você sente que não cabe a você olhar para mais nada além dessas florzinhas. É como se, daqui a pouco eu te pergunto se faz sentido, tá? É como se você olhasse essas florzinhas, fossem muito bonitinhas, e você olhasse, admirasse e tal. Tem a relva, tem as florzinhas. Isso para você agora é o suficiente. Como se você não quisesse esquentar palavras assim, estranha. É como se você não quisesse esquentar a cabeça com mais nada. E você ainda dissesse, meio assim, eu fiz o suficiente. Se não foi o suficiente, eu sinto muito. Mas eu fiz o suficiente. Deixa eu ficar aqui no meu caminho, olhando para as minhas florzinhas. Isso faz sentido para você? Em algumas coisas, sim. Posso explanar? Não. Não. E Então, só uma coisinha, ó. O sentimento que eu tenho, vou tentar traduzir melhor. O sentimento que eu tenho é que você vive com o que você já viveu e que hoje você escolhe para onde você quer olhar, sentindo que você não precisa olhar tanto para tudo e não precisa fazer um esforço de mudança de tudo. E eu sinto que é assim, ó, que quando você olha para uma florzinha, você sabe, você tem muito bem a noção de que tem muita coisa acontecendo em volta daquilo, mas que você sente. Frase vem assim, é por bem que agora
E não vire minha cabeça. E não fique procurando pelo em ovo. Porque isso eu não vou conseguir mudar. Faz sentido? Faz. Ok. Vou te falar uma coisa. O que eu senti é assim, ó. É muito pouca flor. É muito pouca flor. Eu acho que a gente tem que arrumar mais flor no seu caminho. É como se a sensação, porque é uma florzinha aqui, outra lá e outra lá. É muito pouca flor. Então, é como se você estivesse e não precisasse, ou poderia arrumar um caminho, para você não se contentar com pouco. O que você olha, você se dedica, correto, bacana, certo, ok. Postura, olha, não vou poder mudar, fica aí, vamos lá, minha vida é essa, tal, só não vem me amolar, olha aqui, tem isso aqui, ok. Mas o que eu tenho que te dizer é uma frase do Barra de Axis, né? O que mais é possível? Porque eu sinto assim, ó, que você, o sentimento, né? Você tá com uma cesta, né? E aí você vai colocando essas florzinhas que você colhe na cesta, mas são muito poucas. Então, na medida que você tem aquela cesta grande e você coloca 4, 5 florzinhas no máximo, você olha para aquilo e você fica decepcionada. Você fala, meu, mas só isso, o resultado de uma vida? Só tem essas florzinhas na minha plantação? Isso é muito pouco. Então, é um sentimento de frustração. Então, a questão faz sentido? Faz. Faz sim. Eu vou dizer mais. Desde o começo eu percebi uma coisa e, e agora é hora de falar. É como se tivesse uma desorganização que você não está querendo fazer parte. Você não está querendo fazer parte de uma desorganização que você acha que não é sua. Só que, de alguma maneira, essa desorganização ainda te afeta. E você sabe que te afeta, né? Eu vou perguntar, você vai responder com uma palavra, tá? Tá. Essa desorganização que impera aqui nesse fundo de cena aqui, te afeta em grau 1, 2 ou 3? Vou fazer pergunta diferente. Fazer uma pergunta diferente. Até que ponto essa desorganização que acontece afeta a sua integridade, o seu bem-estar? Grau 1, 2 ou 3? 2. Ok. Então, veja, ó, tá perfeito. Porque, ó, você colhe as flores, mas são poucas. Não é que você não colha nenhuma, você colhe. Seria 3 se você não colhesse nada. Se você me falasse, é só uma flor que eu colho. Mas não, eu tô vendo 5, 4, 5. Mais para 5 do que para 4. Só que a cesta está vazia. Qual é a pergunta? Além de o que mais é possível. Você não está acreditando que alguma coisa pode mudar. Você não acredita. Eu tô naquele acredito ou não acredito? Acredito, não tenho força para correr atrás, para efetivar a mudança. Eu começo e paro. Começo e paro.
Bem o tema de hoje. Bem o tema de hoje. Então, veja, ó. O que eu percebo? Eu só falo o que eu vejo, né? O que eu percebo? Que essa desorganização te afeta. Essa bagunça atrás de você. E não é uma coisa que dependa exclusivamente de você. Tem coisas que você desistiu de olhar, de tentar mudar, só que mesmo você tendo desistido, essas coisas continuam a existir e continuam a afetar você. É como se, a um passo que você queira dar, essas coisas, elas põem a perna assim, sabe jogador de futebol que dá uma pernada no outro, para o outro não dar aquele passo? É bem isso, parece que essa desorganização pega e dá uma, não sei como é que chama isso, põe o pé assim na frente e você vai, quase que cai, você vai, aí você toma prumo, aí você vai de novo, aí depois de novo, outra vez aquela pernada e quase que você cai de novo. Então você fica nesse quase cai o tempo inteiro. É. É. Ainda falamos juntas, É. é exatamente isso. Exatamente isso. E você vê que coisa interessante, o seu campo vai até aqui, eu não posso falar mais nada. É como se tivesse um fechamento mesmo. É como se da sua parte, aquilo que eu te vi distante, aquele distanciamento, ele se retratasse aqui, porque a impressão que dá é que você mesma coloca esses limites. É como se você provocasse esse distanciamento. E eu sinto que não seja só porque você não crê que vai acontecer ou que pode ser diferente. Tem uma coisa que você pensa que é terrível, que é o seguinte, já foi o tempo já passou. O tempo já passou. É como se você sentisse que você tivesse perdido uma oportunidade, ou algumas oportunidades. Isso faz sentido para você? Em algumas questões da vida, sim. Não como geral, como regra geral, não. Mas em algumas coisas, realmente eu acho que já não dá mais, que isso era para ter feito antes, não agora, Uhum. entendeu? Bom, então assim, o que é natural, né? Isso quando você fala de uma maneira geral, é natural que seja disso, né? Então assim, o que eu sinto se você depois olhar as outras gravações de campo, você vai entender isso que eu estou te falando. Então assim, agora eu sinto que esse é é um limite que você está se impondo, é um limite que você está se impondo. E esse limite eu tenho que respeitar. Você tá dizendo, quando eu te vi se distanciando, eu falei, opa, vem cá. Eu senti que você estava nesse movimento de, peraí, me deixa aqui. Então, esse movimento está aqui agora, porque o seu campo é esse, o seu sentimento é esse. E eu respeito. Aí, perguntando para o seu campo, vai, o que mais é possível? O que me vem imediatamente quando eu faço essa pergunta é, vamos ver se faz sentido para você isso. Claro, rápido, objetivo direto. Abrir mão. É como se só vai ser possível alguma coisa de diferente daquilo que você ainda não fez ou que você pode desejar fazer, se você abrir mão de algumas coisas. Não sei o que seria, mas não vai dar para ir tudo junto. Não vai dar para você ter essa realização ou essa concretização de alguma coisa se você quiser ter tudo junto. Então, você vai ter que deixar alguma coisinha para fazer aquilo. Aquela outra coisinha, você vai ter que deixar, abrir mão, dar uma contornada e tal, para você conseguir fazer aquilo.
e parece que tem uma coisa maior na frente. Uma coisa maior na frente. E que essa coisa maior, sim, a impressão que dá é que o movimento para essa coisa maior é de um abrir mão maior. É como se para essa coisa maior você estivesse mais sozinha. É uma coisa que depende mais de você. Você consegue identificar essas coisas? Consigo. Ok. Então já é o suficiente. Então a mensagem é: algumas coisas você vai ter que abrir mão. A pergunta é você fazer: o que é que eu desejo agora abrir mão? O que é? O que eu desejo abrir mão? O que faz sentido para mim abrir mão? Para eu colher mais flores. Ajudou? Ajudou. Depois você volta para contar. Ah. Cabeça fica um balaio, né? Mas tudo bem. Não, você dorme, ó. O que você vai fazer hoje? Ó, hoje você vai dormir, tá? Você vai tomar água, vai dormir, não vai nem pensar muito. E depois você vai focar no quê? Olha o evento inteiro. Se você não escutou inteiro, volta no começo, vai ser publicado, pede para agir. Uhum. Reflete todos os aspectos que foram do evento anterior, né? Reflete em todos os aspectos. E depois você vai fazendo uma nova construção. Porque sacudiu o balaio, por quê? Porque fez sentido, né? É. Né? E é aquilo que meu pai dizia. Meu pai dizia assim, que ele tinha escutado com um senhorzinho de 96 anos. Aí chegavam para esse senhorzinho e falavam: nossa, como o senhor está bem. Ele falava: uai, mas se eu não estiver bem agora, eu vou estar bem quando? 96 anos. Então, sempre penso nisso, né? Se a gente não for estar bem agora, vai estar bem quando? Tá? Uhum. Boa sorte, volta para contar. Obrigada. Nada. Mais uma pessoa, Gi. Nossa, gente, como demorou, né, para escolher? Eu não sei, mas assim, ó, eu não sei por quê, mas já acho que é isso mesmo. É o Paulo, pode ser, Paulo? Que tem o seu campo lido hoje? Quero, obrigado. Paulo, a primeira coisa que me vem, ó, você não fala nada, tá? Depois eu te pergunto se faz sentido, tá? Tá. Eu não sei por quê, mas vem, primeira coisa, eu sei que você é curioso, tal, eu sei isso, mas a primeira coisa que me vem é, quer dizer, eu não te conheço, assim, praticamente nada, eu sei que você é irmão da Elza, né, e sei que um dia você falou que você é estudioso, mas a primeira coisa que me veio é que você tem dificuldade, ou está vivendo uma dificuldade, ou para você é difícil, é como se você olhasse uma coisa, você quisesse acreditar naquilo, mas você tem dificuldade em acreditar. Tipo, coisas de fenômenos, coisas da espiritualidade. E você gasta muito tempo. A palavra que me vem engraçado é como se você ficasse meio assombrado por essas suas dúvidas e percepções. Então, é como você fica assim, com muitos pensamentos, sabe? E pense, e não é. E tipo assim, eu vejo você meio desconfiado, e assim, vamos supor que tem um fenômeno qualquer coisa que aconteça. Alguém fala alguma coisa, sei lá, que acontece, e aí você olha aquilo lá, meio ressabiado, Paulo fica meio duvidando, meio em parafuso. E o que isso provoca? É assim, Paulo, eu sinto que você gasta muito tempo mental com isso, e o que acontece? Quando você vai ler alguma coisa, qualquer leitura que você vai fazer,
você, como se você tem um julgamento daquilo que você está lendo, e esse julgamento que você tem, ele faz você dar muitas voltas. Então, você fica pensando, mas será? Mas não sei o que lá. Aí você vai aqui, vai lá, junta, não sei o que, vai e tal. Mas você questiona muito, você não consegue ler e... Bom, pode ser interessante isso, o cara pensou e tal. Você vai muito no negócio lá no fundo e fica lá, não. É de você que eu estou falando ou não? Sim, eu acredito, mas eu tenho sempre assim, ó, querendo enxergar de outra forma e eu tenho dúvida aí, né? Isso. Bom, então você se reconhece. Sim. Ok. Então, o que eu tenho que te dizer hoje? Bom, e gente, isso serve para todo mundo, tá? É o seguinte, esse movimento do Paulo, como é que ele pode ser diferente, Paulo? Você pode acelerar muito as suas percepções se você olhar para o campo daquilo que acontece de uma maneira neutra. Ou seja, você vai ler alguma coisa e você vai simplesmente receber aquela leitura na sua alma. Quem vai te trazer a resposta não é o seu intelecto. Quem vai te trazer a resposta é a continuidade dos fatos que vão ser desencadeados pela sua pergunta quando você lê o texto ou quando você viu o evento. Então, o seu questionamento interno, desde que ele seja isento de, como diz na antroposofia, de julgamento, vamos dizer, de gosto ou não gosto, se você for neutro e você só olhar para aquele ensinamento e você fizer as suas questões sem julgamento, a própria vida vai te demonstrar a veracidade ou não daquilo que aconteceu com fatos. Por quê? Não sei, não conheço, não sei isso de você, mas a impressão que eu tenho é que você é uma pessoa sensível. Só que você, eu não sei a palavra que me vem estranho isso, mas o que me vem é que você é meio assustado. A impressão que eu tenho é que você é meio assustado. As coisas acontecem e ao invés de desfrutar, você leva um susto tão grande que você não desfruta daquilo que acontece. Mas você é uma pessoa sensível. Então, você pode ter intuições, eu vejo você lendo um livro. Aí, isso vale para todo mundo, gente. Lendo um livro, olhando para o campo do autor, deixa eu abrir aqui, olhando para o campo do autor, você consegue perceber o que o autor realmente estava sentindo e queria dizer quando ele escreveu aquele livro. Então, a sua percepção, ela é muito autêntica, desde que você não entre num espaço de julgamento, quando você estiver lendo o livro. Faz sentido para você isso? Eu faço muito julgamento, eu questiono muito e acho, às vezes, muito injusto algumas coisas. Eu sempre estou comparando. Uhum. Mas eu sinto, Paulo, que você pode ter muitas respostas, porque eu vejo você procurando, eu vejo você lendo, eu vejo você buscando. Só que é tanto pensamento, é tanto julgamento, que chega a cansar. E a sensação que eu tenho, não sei porquê, é que você é um tanto assustado. Então, as coisas acontecem e você fica até meio preocupado com as coisas, meio assustado. Ao passo que às vezes eram coisas que nem precisava assustar tanto, mas aquilo te afeta, sabe? Afeta inclusive o seu julgamento das coisas que estão acontecendo. Então, a frase seria take it easy. Relaxa. Tá. Então tá, tem que relaxar então. Tá bom. Volta para contar Certo. algum exemplo, tá? Depois você volta para contar se você conseguiu soltar e entender o que o autor estava escrevendo lendo o texto. Na próxima pode ser, né? No próximo evento? Claro. Você vai ter que passar um tempo para provar isso aí, tá? Certo. Muito Tchau, obrigado, Paulo. então. Até. Obrigada a você. Tchau.
Eu gostaria de ler meu campo. Ok. Tô te levando uma conversa, né? Tentamos marcar, não conseguimos. Ó. A última agora. Sentindo falta de ar. Sentindo falta de ar. Sentindo você olhar para um lado e olhar para o outro. E você na dúvida. Aí. Você na dúvida. Mas eu sinto como se houvesse uma inconstância em você, de alguma maneira, e por outro lado, um cansaço e uma inconstância. E o sentimento que você tem é, eu não sou compreendida. Por outro lado, mas nem eu me compreendo. Uma pergunta, qual a solução para mim? Quem sou eu? O que eu faço aqui? O seu desejo? É como se você tivesse alguma coisa guardada que você gostaria de entregar para o mundo. Só que isso que você gostaria de entregar, você tem isso como tão valioso e você gostaria muito de entregar isso para o mundo, muito mesmo. E tem uma doçura, sabe, nessa sua entrega. Mas quando você olha em volta, parece que um bando de doido, ou seja, um bando de doido. Parece que é como se fosse uma torre de Babel. É como se você fala, meu, mas eu vou entregar esse negócio para esse povo? Esse doido? Faz sentido para você? Faz sentido. Fala, meu, que é isso? Que é isso? É capaz dele jogar isso que eu estou entregando, jogar no chão e pisar em cima. E depois entregar de volta e mandar eu colar. Que gente doida, né? Você pensa. Às vezes também parece que você está falando outro idioma. Eu sinto você muito numa torre de Babel. É como se você estivesse cercada por vários idiomas que você não reconhece. E você também fala uma língua que ninguém entende. E aí, às vezes, engraçado essa história, aí às vezes, a vontade que você tem é vestir uma roupa totalmente diferente, esdrúxula, totalmente diferente, e andar no meio desse povo. E falar assim, olha, eu sou diferente aqui. Para ver se você chama a atenção deles, que parece que a impressão que você tem é que, além de falar em vários idiomas, que está todo mundo dormindo. Que está todo mundo dormindo. Você fala, meu, para onde que esse povo vai acabar indo? Parece um bando de doido, todo mundo dormindo. Parece que você está vivendo uma realidade paralela. Uma realidade paralela. Você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E às vezes você faz cara de paisagem.
Porque é tanta coisa que acontece, você fala, meu, acho que eu vou fazer uma casa de paisagem agora, porque não está dando. Se eu for mesmo falar o que eu estou pensando aqui, vai dar ruim. Ai, ai. Ai, Deus. Deixa eu ver o que mais. Olha, o que eu sinto, Mahara, é que uma coisa importante é você procurar estabelecer um canal de comunicação. Um canal de comunicação. Agora, veja como a imagem do seu campo, que interessante. Eu vejo você toda vestida, como se fosse o bufão o lobo do tarô, né? Eu vejo você toda vestida, toda alegre, todo aquele jeito loucão dele, né? Mas, como o bufão do tarô, o louco, ele não consegue estabelecer uma conversa com as pessoas. Ele conversa um pouco, ele sai, ele faz uma piada, ele finge que não está entendendo, né? E ele fala alguma coisa muito pontualmente. Então, assim, dentro dessa imagem, que eu acho que é uma realidade que, pelo menos, que você parece que se identificou, o que falta, o que precisa agora é começar a estabelecer pontes de comunicação. Mas veja, olha que interessante. O campo mostra você vestida de bufão, do mesmo jeito, do jeito que você é. Ou seja, você manter a sua integridade. Você manter quem você é. No entanto, você começar do seu posicionamento, do jeito que você é. Eu vejo um bufão alegre, sabe? Roupas alegres, né? Do jeito que você é, começar com cada um diferente, estabelecer um movimento de diálogo. Mas eu vejo que para cada um vai ser diferente. Você se aproximar de cada um vai ser diferente. E esse vai ser o exercício para você sair para fora. Não sei o que significa isso, mas é como se esses primeiros movimentos da família, para que você dê outros passos mais além. Mas você tem que passar por esse caminho, da maneira como eu falei. Tipo, sendo quem você é, do jeito que você é, mas querendo estar num diálogo diferente com cada um. Você é você, mas você muda o seu olhar frente às pessoas ao seu redor. Porque até agora a impressão que dá é que você queria que todo mundo te visse diferente, mas você não enxergava ninguém. Você não via a necessidade de cada um. Você não olhava especificamente para cada um. Você queria que te olhassem e que te admirassem na sua bela roupa. Mas agora a proposta é você chegar no outro. E a vontade de me dizer para você olha, não estou brava, tá? Mas o que vem e chega de conversa mole. Porque a impressão que dá é que você também é boa de ficar arrumando confusão. Tipo, desculpa, ou sei lá, querer impor alguma coisa, mas não olhar para a individualidade do outro. Esse vai ser o caminho. Faz sentido para você? Faz sentido. Ok. Posso perguntar para sua mãe se faz sentido? Uhum. Ela só vai dizer sim ou não. Não vai dizer mais nada. Faz sentido ou não? Muito. Eu ia dar umas risadas aqui, eu e ela. Pronto. Ok. Vamos nos despedindo. Obrigada, Elza. Renata, vamos lá, então. Gratidão. Gente, meninas, muito obrigada por hoje. Gratidão. A gente Obrigada. vai se conversando, viu, Mahara? Muito obrigada por hoje. Espero que outras pessoas tenham oportunidade das outras vezes e que quem leu também tenha a chance de voltar para contar como foi. Tá bom?